conseguiu se familiarizar com ela? Quem quer falar um pouquinho? Voltei, gente! Acho que o Vander aprontou com você, hein, Camila? Acho que o Vander cortou meu sinal. Eu falei para eles que não basta a gente ganhar o presente, a gente tem que ter condição de mostrar, né? Né? Oi. Oi? Quem chamou? Escondeu o presente. Aqui o presente, gente. Olha isso, ó. Vou tirar. Peraí. Eu vou tirar para vocês verem bem direitinho. Ó, brinco e anel. Ah, fala se eu não mereço mesmo. Mereço muito. Eu, Vladimir. Oi, Vladimir. Oi? Seu Vladimir? Será que... Por causa de alguém aqui também as condições não são muito apropriadas. Eu não vou terminar de assistir não vou terminar de assistir a aula hoje. Sim, não vou terminar de assistir a aula hoje. Vou recapitular mais tarde. Pode ser? Pode ser. Combinado. Não sei. Vou pensar. O senhor já falou que é dia do homem. Agora o senhor fala que não vai terminar a aula. Eu vou pensar nisso direito. Para poder terminar o curso. Como vai gravar, eu vejo depois. Não sei se... Tá bom. E se alguma diferença. Não, hoje eu vou falar um pouquinho só do fechamento, não tem problema. Se você tiver alguma dúvida depois, pode me chamar, tem meus contatos lá, quiser tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá? Acho que a internet dele tá um pouco instável, né? Bom, a gente estava falando um pouquinho, pode ser, da planilha. Vocês conseguiram abrir? Vocês viram a segunda lá que eu mandei para trabalhar o diário? Tem nada a ver, não tem nada a ver, Camila. Ah, então pode. Se não tem nada a ver, pode. Primeiro fala que é dia do homem ir pra rua, né, amiga? Depois fala que não quer assistir o curso, a gente fica pensando, né? Aí a gente já fala que não pode, mas se ele fala que não tem nada a ver, a gente libera. Aí tudo bem. Vocês chegaram a ver a planilha? Abriram pelo menos? Deram uma olhada? Como é que foi? Querem falar alguma coisa? Boa noite. Boa noite, seu Adilson. Olha, ontem consegui fazer o uso da planilha. Uhum. Procurei usar os dados reais o mais possível. Uhum. Agora, eu tenho uma questão. Será que ao preenchermos a planilha, após imputarmos todas as receitas, as dívidas, as despesas e tudo o resto, se no saldo final ainda tivermos um valor, por exemplo, restaram uns 50 mil ou uns 100 mil, será que esse valor temos que tornar a reencaminhar talvez nas poupanças ou podemos deixar assim? É isso mesmo. Quando a pessoa já tem o orçamento dela bem trabalhadinho, quando coloca nessa planilha, você tem a realidade do seu dia, do seu mês, dos seus próximos meses, e você vê o que poderia ainda mais estar sobrando e investir esse dinheiro. É um dinheiro que o senhor já pode ir trabalhando numa poupança e colocando mais numa poupança. Ou então, pegando uma linha de despesa, eu vou fazer eu vou guardar de outra forma porque eu quero para um sonho, para uma viagem, para isso. É essa a ideia de saber se no final está sobrando uma coisa que eu posso programar um outro tipo de despesa ou guardar mais do que eu já estou fazendo durante o mês. É isso mesmo. Ok, obrigado. Muito bem. Que bom saber que está sobrando. Isso é perfeito. É perfeito e continue assim. Não é para emprestar para ninguém.
Ok. Gente, a gente falou um pouquinho nessa semana. Primeiro, eu já vou fazer igual a Camila. Sexta-feira eu já fiquei um pouquinho nostálgica hoje. Nosso último dia foi uma semana incrível para mim de aprendizado. Vocês acreditem que eu aprendi muito também, porque a cada colocação de vocês eu fui buscar estudar mais ainda sobre o assunto. Eu comentei com vocês que eu fiz um curso ainda no período da manhã aqui no Brasil, antes de falar com vocês, e trouxe algumas coisas já desse curso para vocês mais atualizadas, porque são coisas que a gente sabe como faz, mas tem atualização o tempo todo, tem coisas mais modernas, tem coisas novas entrando no mercado o tempo todo. E olha que a gente entrou só numa parte mais básica das finanças. Tem uma parte mais ampla aqui, que é a parte de investimento, tudo que é um outro momento, né? E é uma coisa totalmente separada, porque são especialistas, não é a minha área, né? Ainda eu estou estudando sobre isso, mas não é. Mas a gente entrou na parte básica. Por que a gente entrou na parte básica das finanças? A gente falou do início das finanças, o como se organizar, o quanto é importante a educação financeira e o como se organizar financeiramente, planejando as coisas. Para quê? Tudo isso para que a gente possa chegar no momento, como o senhor Adilson colocou agora, de sobra, que a gente possa construir uma liberdade financeira, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre liberdade e alguns passos sobre alguns pontos que a gente pegou, que não está na apostila, mas eu acho importante eu dividir isso com vocês também. O que é a liberdade financeira? Está ligado ao fato de você poder decidir como e o que você quer acumular de patrimônio e construir as suas finanças. No momento em que você tem o privilégio de recusar um trabalho, por exemplo, quando eu tenho liberdade financeira, não é que eu estou multimilionário, não é isso. Eu tenho a possibilidade de escolher, eu não preciso atrelar a minha escolha ao dinheiro. Eu posso escolher o emprego que eu ganhe menos porque eu estou controlada financeiramente. Então, eu sei que eu vou ganhar menos, mas eu vou construir um salário daqui 7 meses, 8 meses, eu tenho possibilidade de ter esse tipo de visão. Então, a liberdade, ela dá isso para a gente, essa construção da gente ter o poder de escolher o que a gente quer. E sim, gente, enriquecer é uma questão de escolha. Tá? A gente escolhe enriquecer, a gente escolhe lutar pelas nossas metas, a gente escolhe lutar pelos nossos objetivos. Então, essa liberdade é esse poder de escolha nas nossas mãos e não tá na mão de tudo, porque a gente tem que pensar sempre no dinheiro. Tá? Ainda assim, a independência financeira não é deixar de trabalhar, que é o que eu falei para vocês, mas sim poder ter um trabalho melhor que te proporcione mais qualidade. Eu vou trabalhar ganhando um pouco menos, mas num trabalho mais próximo da minha casa, que eu vou poder chegar mais cedo. Então, esse tipo de escolha eu vou poder fazer quando eu tenho minha vida financeira nos trilhos. Então, é isso que a gente construiu durante essa semana, essa educação que a gente vem falando, que é uma educação que não ensina nas escolas. Eu mesmo fiz 4 anos de faculdade, depois fiz 2 pós-graduação, mais 4 anos de estudo, e muita coisa do que eu sei eu uso hoje, eu não aprendi na faculdade. A gente tem matéria na faculdade de contabilidade de entrada e saída, mas eles não ensinam como que você tem que usar melhor seu dinheiro, como é que você tem que pensar financeiramente, quais são os pensamentos que você precisa ter anterior ao pegar o seu dinheiro na mão. Isso nenhuma faculdade ensina pra gente, tá? Então, são coisas que a gente aprendeu aqui no dia a dia, de uma vida inteira fazendo coisas, acertando e errando, e aprendendo com esses erros, com esses acertos, e eu compartilhei com vocês essa semana inteira aqui com vocês, né? Isso que são vivências mesmo do dia a dia, tá? Para atingir essa independência financeira, a gente tem que conquistar, a gente precisa de encontrar um caminho. Eu acho que o caminho é mais ou menos do que a gente começou a desenhar aqui. Um caminho de que a gente se educa financeiramente, de a gente começa a se preocupar, de que a gente... vai ser tudo assim, a partir de amanhã vai sair todo mundo usando a planilha loucamente? Não, eu sei que não, é uma construção.
Aos poucos vocês vão sentir vontade de olhar para aquilo, de colocar aquilo no papel, sabe? De ter mesmo a visão do que está acontecendo na vida de vocês, porque esse é um retrato financeiro, é um retrato de como a gente está lidando com a vida da gente, né? Será que eu poderia ter esse tipo de lazer? Será que eu poderia dar esse tipo de passo? Será que não seria mais coerente eu viver um padrão a menos do que eu estou vivendo hoje para poder conseguir construir tal coisa? Então, o financeiro te dá esse reflexo, né? Então, todos esses dias a gente veio construindo isso, a gente veio falando nisso, a gente veio dividindo ferramentas para que a gente possa colocar coisas em prática, tá? O caminho dessa liberdade é o saber, é o conhecimento, que é o que a gente buscou aqui nesses dias, é o implementar, que é colocar o uso das ferramentas, o uso das planilhas, o uso do caderninho, o uso de um aplicativo. Quem se sente à vontade, tem alguns aplicativos hoje que ajudam muito. Quem tem mais liberdade de estar sempre com o celular na mão, usar essas ferramentas ao nosso favor, que hoje a gente tem vários meios para isso. É monitorar, é o acompanhamento constante. Não basta ter só uma planilha e lançar os dados lá todo começo de ano, mas eu não estou monitorando isso todos os dias, né? Então, só lançar os dados, a planilha não vai fazer nada por você. O que faz é a sua consciência e é o monitoramento. Todos os dias eu preciso ter o compromisso comigo mesmo, porque não é simplesmente, vou lançar dados numa planilha. Não, é o compromisso com você mesmo, é o compromisso com o seu dinheiro, é o compromisso com o seu bem-estar, é o compromisso de você ter algumas limitações hoje para ter o que você sonha num futuro mais próximo. Então, é esse acompanhar. E depois é o multiplicar no final, que é o reinvestir em conhecimento, guardar dinheiro, poupar, aplicar esse dinheiro, ter rendimentos, né, que amanhã ou depois vocês vão falar, eu tenho uma poupança, me rende um pouquinho, eu posso usar esses rendimentos da poupança a ponto de eu nunca mexer no valor principal? Se for para reinvestir talvez em você, você tem que fazer essa conta, fazer um curso, é bem-vindo isso. Mas enquanto o dinheiro, como a gente fala, não trabalha por você, está lá no banco rendendo dividendos para você, você ainda tem que encontrar esse caminho, que é colocar ele lá para você, para ele trabalhar por você, né? Eu vou falar para vocês aqui sobre alguns hábitos que pode revolucionar a vida financeira da gente. O primeiro deles é ter mais de uma fonte de renda. Tá, então vocês pensem nisso, a Camila fala muito isso, e ela falou uma coisa ontem, numa conversa nossa que eu fiquei prestando atenção, numa live até com uma pessoa conhecida dela, de que Deus não deu as nossas mãos à toa, né, Cá? E que todo mundo é diferente, a digital, cada um tem sua digital e cada um tem a sua mão própria, então cada um tem um dom. Cada um consegue, o que a Camila faz eu não faço, mas a gente pode estar junto e se apoiando e entregando uma coisa muito melhor para vocês. E muita coisa que vocês fazem eu não faço, ela não faz. E a gente pode se complementar. Então, existem meios da gente colocar a mente para pensar, para ter mais do que uma fonte de renda, ter 2, 3 e por aí vai. Saber o que é preciso para ganhar mais. O saber é o conhecimento, tá? O que eu preciso? Quando a gente olha para os ricos, a gente se incomoda um pouco, mas a gente deveria pensar assim, o que eu preciso fazer, talvez, para o que ele faz? Não em tom de inveja, nada, mas saber mesmo quais são os hábitos daquela pessoa e que eu posso fazer também para estar no mesmo caminho que ela. Então, esse saber, esse conhecimento é estar sempre atenta mesmo, porque, como eu falei para vocês em outras aulas, até a gente se divertindo, outro dia a gente saiu para jantar, todo mundo, as famílias, a gente faz do jantar uma rodada de negócios, ali a gente conversa sobre assunto de negócio, a gente tem que estar sempre atenta, porque dá para fazer negócio em qualquer lugar, né, Camila? Opa, como não? Dentro do avião. Olha, gente, vou falar um negócio para vocês. Pensa num lugar que eu vendo. Dentro do avião. Pensa como é que eu consigo. Daqui em Angola, 9 horas, eu lotada de gente ali, eu vou ficar à toa? Eu saio distribuindo catálogo.
Vocês estão pensando que eu não consigo reunir aquele tanto de gente desconhecida 9 horas olhando para minha cara. Então eu tenho que aproveitar. E esses dias o Damião virou para mim e falou assim: eu não acredito que você fez isso, Camila. Você não saiu distribuindo catálogo. Não, eu falei, que mal tem? Não estou fazendo nada de errado, é meu trabalho. E pode postar os catálogos aqui no grupo? Posso. Para a gente ver? Não sei se eu posso. Tem que perguntar aí, né? Eu acho que pode. E aí, todo mundo ficou me zoando, mas eu vou falar um negócio para vocês. O maior pedido que eu vendi em janeiro, foi em janeiro mesmo. O maior pedido que eu vendi em janeiro foi dentro de um avião, um homem que eu sentei do lado, que sentou do meu lado, foi a maior venda que eu fiz no mês. Então, assim, gente, a gente tem que estar muito ligado. Eu acredito que todos os dias a gente tem as nossas oportunidades. E se a gente não está focado a isso, se a gente não está realmente com as anteninhas abertas para o lugar certo, a gente perde essas oportunidades. A gente perde por vergonha, por tantos fatores que a gente pode citar aqui, a gente perde a oportunidade de multiplicar o nosso dinheiro. A gente perde a oportunidade de nos vender, de vender o que a gente sabe, a nossa qualidade, de realmente entender que, poxa, sobrou 50 mil lá na minha conta hoje e eu posso reinvestir isso. Então, se eu conseguir que esse mês sobre 50, o mês que vem tem que sobrar pelo menos 70. Eu tenho que criar artifícios para que eu consiga cada vez fazer sobrar um pouquinho mais. E quando a gente se disciplina dessa forma, quando a gente realmente arregaça a manga e fala assim, agora ou vai, o negócio acontece. A gente paga mico numa boa, a gente distribui catálogo no avião sem ficar vermelho. Entendeu? E se ficar vermelho, vai ficando vermelho mesmo, mas faz. Vocês sabem que eu queria falar um negócio, Séfora, 1000 perdões. Eu tô aqui falando demais. Hoje eu tô uma matraca, é incrível. Comi língua de chanchão hoje. Mas sabe, o dia dos namorados tá agitado. Tá 10ª, acordei ganhando presente, dá nisso. Tá ruim, né? Tá ruim, minha internet não deixa eu falar. Vê bem. Não, agora voltou. Mas agora voltou. Então, mas olha que interessante, gente. Hoje eu saí logo cedo e como a Séfora sabe, na minha casa eu fiz um cantinho para mim. Eu fiz um cantinho assim para que eu pudesse escrever os meus livros, que eu pudesse ler, que eu pudesse ter ali as minhas ideias e colocar tudo aquilo em prática, sabe? E ficou muito bonito o meu cantinho, mas eu fiz uma parede de flores e essas flores estão morrendo. E aí eu fui conversar eu encontrei com uma amiga que trabalha com isso. E aí ela falou assim para mim, olha pessoal, vocês são minha turma, vocês vão me entender. Ela falou assim para mim, ai Camila, essa flor vai morrer? E aí eu falei, ai meu Deus, ela vai morrer? Aí ela falou assim, vai. Eu falei, mas vai dar outra? Ela falou assim, olha, dificilmente vai dar outra. Eu falei, por quê? Eu cuido tão direitinho, né? Eu tenho dedicação máxima. Aí ela falou assim, não, porque os produtores, eles precisam criar um estresse. Quase 90% das flores, as plantas só dão as flores quando elas chegam num nível muito alto de estresse. Vocês sabiam disso, gente? Galera, leva isso para a vida. Leva isso para a vida. Camila, mundo maravilhoso da Camila. Vocês sabem como funciona, né? Pá, levei para a vida. Olha isso, gente, que mensagem. Tem coisa mais bonita no mundo que as flores? Não tem. E para vocês verem, a flor é a resposta da dor da planta. Quando a planta acha que ela vai morrer, é que como mecanismo de defesa, ela estoura e sai a flor. Então, como que é a nossa vida? Quantos perrengues aí, às vezes, a gente não está passando e a gente pensa que ele não vai e a gente não entende que é a única forma da gente florescer, da gente realmente descobrir o que tem de mais belo dentro da gente. Fala, se eu já não levei para a vida a mensagem inteira, gente. Esse é o mundo maravilhoso. Exato. Camila. Às vezes a gente
Passa os perrengues para virar flor depois, gente. Gente, é isso. Pega a mensagem, porque é isso mesmo. Para a gente tirar o que tem de mais belo na nossa vida, dentro da gente, lá naquele fundinho, muitas vezes dói muito. E a gente fica resistindo a essa dor e não vive o que tem de mais bonito. Então, entra de cabeça. Ontem eu fiz uma live, não sei quem assistiu, mas eu falei, há 3 anos atrás eu não era essa Camila. Eu não era a Camila que multiplicava dinheiro. Eu não era a Camila que conseguia fazer uma planilha. Eu não era a Camila que conseguia ter estratégias de marketing toda semana. Eu estudei muito em 3 anos e eu mudei a minha vida completa. Então, o que vocês não podem? E aí, assim, a mensagem que eu deixo para vocês é que, assim, sintam a dor que tiver que sentir, mas tirem todas essas flores que tiverem aí dentro. Exato. Eu vou continuar aqui com os hábitos, porque tem alguns que tá bem ligados com tudo que a gente falou. Que eu vou falar um agora para a gente desenhar metas a curto e a médio e longo prazo. Por que é interessante você ter a curto prazo? Porque essas curto prazos, elas são menores e elas se realizam, e são elas que vão te dar gás para você continuar no seu foco para realizar as de longo prazo. Então, tenha metas pequenas. Eu queria conhecer a cidade vizinha aqui, por exemplo. Eu vou colocar ela no meu planejamento, eu vou passar um final de semana lá nesse lugar. Custa tanto, eu vou no mês que vem, vou encaixar ela aqui dentro. Por quê? Porque a hora que você vai se sentir tão realizado, a hora que você pegar e tiver aquilo concluído, que vai te dar força e motivação para você realizar seus projetos maiores, tá? Então, escrevam. Use um caderno, escreva sonhos, tudo, menores, maiores, e vão fazendo os menores acontecerem, que vai dar garra e força para vocês realizar os maiores, tá? Ter um ritual de manhã, matinal, isso é importante, porque a gente que vai lidar depois com os números, não é bom você já começar o seu dia de forma mais agitada e tudo, então é importante se acordar bem, respirar, tomar, né, um bom café da manhã. Se vocês conseguirem, introduzam isso na vida de vocês. Isso deixa a gente muito mais oxigenado, o cérebro, para pensar, e não só na área financeira, isso ajuda para todas as áreas da vida, né? Começar o dia já com o cérebro mais limpo, né? Vamos dizer assim. Listar as tarefas do dia. Eu faço isso, eu não sei como é que a Camila trabalha, mas eu procuro tirar uma horinha do domingo aqui e eu faço o planejamento da minha semana inteira, né? Então, eu tenho uma agenda e aí eu vou escrevendo tudo que eu tenho para fazer a semana inteira, porque as coisas que forem surgindo durante a semana eu vou conseguindo encaixar. E o que eu não consegui, é tudo que eu consigo, olha lá a Camila mostrando dela, é tudo que eu consigo realizar no dia? Não. Eu tenho lá meu dia, eu coloco tudo lá. Por exemplo, essa semana vai ser uma semana cheia na empresa, que a gente tem um fechamento contábil. Eu sei que nessas semanas mais agitadas surge um monte de coisa durante a semana. Então, eu já planejo tudo minha semana no sábado, eu vou pegar amanhã, já vou tirar uma horinha e vou planejar minha semana. Mas é uma semana que eu não misturo muito meus compromissos pessoais, porque eu sei que vai ser uma semana de trabalho que vai me exigir muito. Então, isso também dá uma visibilidade que te ajuda a você cumprir os seus lançamentos das despesas na planilha. Então, assim, é uma semana que eu não marco médico, é uma semana que a gente vai 3 vezes na academia, vai menos. Eu não estou indo por causa da quarentena, mas eu estou exemplificando para vocês terem ideia como é que funciona isso. Se eu falei, me comprometi comigo que eu vou tirar um dia, uma manhã, uma hora para lançar minhas despesas toda semana, eu tenho que ter minha semana desenhada, porque se isso não der certo de eu fazer na terça, eu vou jogar para quarta, mas eu não vou deixar de fazer, porque se acumular 2, 3 semanas, eu já vou me enrolar, vou ficar desmotivada e não vou querer fazer. Então, isso é importante para a gente começar e dar ritmo, né, na coisa. Tem coisas que são mais pessoais, né? Eu acho que a gente precisa também procurar entender se a gente consegue viver uma linha abaixo dos meios do que eu ganho. Isso é importante, até para
os imprevistos que acontecem. Então, se você conseguir reduzir alguma coisa para que você entre uma linha abaixo dos seus ganhos, tá sempre, você não precisa viver sempre no teto dos seus ganhos, isso é muito importante, tá, gente? Comprar à vista também ajuda demais. Então, se você tiver condição, eu gostaria de comprar, por exemplo, um telefone celular do último. Eu tenho um ainda que funciona? Tenho. Meu telefone custa X. Eu vou juntar o dinheiro 3, 4 meses e vou lá comprar. Porque eu sei que se eu comprar à vista, eu tenho poder de negociar mais. Então, se você puder esperar e puder ir em várias olhe nas lojas, custa tanto, vou encaixar dentro do meu orçamento, daqui 3, 4 meses eu vou lá e vou resolver essa questão. Vou ter o que eu quero. Talvez você consiga comprar até o modelo mais atualizado daqui 3, 4 meses, porque você vai poder negociar mais e melhor com dinheiro em mãos, tá? Acompanhe suas despesas, acompanhe, gente, que seja anotado no papel, que vocês criem o hábito de colocar na planilha, que vocês tirem foto, mas acompanhe, saibam para aonde vocês estão colocando o dinheiro de vocês. Isso é primordial, é primordial. Pedir desconto, tá? Pedir desconto é igual a Camila falou, não tem vergonha de vender, de mostrar o catálogo, não tenha vergonha de pedir desconto também, não. Isso acontece muito hoje e é super normal isso hoje. Despesas redundantes, o que é isso? São despesas, por exemplo, eu já dei até um exemplo aqui, você tem, aqui no Brasil a gente tem Amazon, Netflix e não sei o que, tudo, e as TVs, tudo fala das mesmas coisas, são canais, são séries, são músicas. Será que você precisa ter assinatura em 3 que entrega a mesma coisa? Então, você precisa pensar nisso também. Pesquisar sempre o menor preço. Então, tire um tempo quando você for comprar alguma coisa, não compre por impulso, pesquise muito. Vocês vão encontrar sempre diferença de um lugar para o outro, formas de pagamento. Então, faça sempre com condições de poder fazer a pesquisa. Não saia comprando. Considerar sempre fazer manutenção de algum bem, por exemplo, tem um computador, eu queria comprar um computador, será que não vale a pena eu reformular ele? Eu trocar alguma coisa, eu mandar arrumar? Então, pense primeiro no reformular, ou então assim, eu tenho um computador, quero comprar o outro, eu vou pôr o meu à venda e vou só completar o dinheiro? Pense nessas formas, tá? A gente tem um exemplo muito claro, que eu tenho 2 filhas, a menorzinha ela é mais ligada nessa questão dos valores. Aí ela falou para mim essa semana, como é que eu faço para ganhar X reais? Eu falei, para que você quer X reais? Aí ela falou assim, porque eu quero completar para comprar um negócio para mim. Aí eu falei, depois a gente conversa sobre isso. Aí ela foi lá, ficou pensando, vou colocar uma coisa que eu não estou usando mais à venda. E ela mesma fez isso. Colocou à venda e falou, vou completar para comprar o que eu quero comprar. E eu não preciso ficar esperando minha mãe. Eu tinha condição, tá, gente? E tenho condição de dar para ela. Mas eu quero que ela entenda limites. A gente precisa fazer os nossos filhos entender os limites. Não é que a gente é mão de vaca. Não. Isso é a forma de educar eles também. Eu estou educando para que ela pense sempre em buscar alternativas e não busque o mais fácil. É mais fácil eu pedir para minha mãe me dá. Mas eu não quero que ela olhe para o mais fácil. Eu quero que ela crie os artifícios dela. Né? Então ela veio com isso, e era o que eu já esperava dela, tá, gente? Eu já tinha mais ou menos esse olhar para ela. Procure sempre quando vocês forem entrar em uma dívida, estude muito bem essa dívida, porque existe dívida boa e existe dívida ruim. Existe dívida necessária e existe dívida desnecessária. O que é boa, o que é ruim? A mesma dívida com juros diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fui comprar minha casa, ele tinha um financiamento com um banco X, que era o banco do empreendimento. E todo mundo fizeram uma reunião, fizeram um café da manhã para o pessoal e não sei o que, coisas de brilhar os olhos. E naquela época eu não me senti confortável em fazer esse financiamento com esse banco. E eu fui pesquisar no outro banco que eu já tinha conta.
e o financiamento saiu metade do valor pela tarifa de juros que eu tinha no outro banco, que eu já era correntista. Então, existe dívida boa e existe dívida ruim. Procure sempre estar atento a isso, tá? A gente entra, às vezes, desapercebido pelo impulso em dívidas ruins, tá? Então, tem gente que oferece, tem bancos, pesquisem muito, tá? Nunca entre logo de cara. Se pagar primeiro, aí eu vou falar para vocês um pouquinho do que geralmente deveria acontecer financeiramente. O que é se pagar primeiro? É você olhar primeiro para suas reservas. Então, hoje o que a maioria faz? A maioria recebe o salário, paga as contas e gasta o que sobra e às vezes não guarda nada. Essa é a rotina da maioria das pessoas hoje. Como que deveria ser? Receber o salário, guarda primeiro um percentual de poupar, paga as contas e só gasta o que sobrar depois disso. Tá? Então, comecem a ter essa mensalidade. Eu recebo um salário, uma parte desse salário, 10% desse salário, eu nem posso contar com ele, porque vai para uma poupança. Isso é se pagar primeiro. Tá? Eu vou guardar um percentual disso, vou pagar minhas contas e vou gastar o que sobrar. Porque se você for esperar sobrar para guardar, você não vai guardar nada. Então, guarde primeiro e gaste o que sobrar, tá? Esse é o mundo hoje que a gente deveria viver, né? Ter um fundo de emergência, que é o que a gente falou até, né, que agora há pouco, que sobrou lá no final, guarda, põe numa poupança. Tem esse fundo de emergência para a hora que surgir alguma coisa, né, que você não estava esperando. Investir em você, tá? Então, pense sempre em investir em você para conquistar essa independência financeira. Poupa para você se aperfeiçoar o quanto você puder. Além de ter um dinheiro guardado, o maior investimento que você pode fazer é em você mesmo, é em conhecimento, sabe? Na sua evolução o tempo todo. Então, tenha sempre isso em mente, de ter, né, essa questão do poupar para você investir na sua formação, na sua educação, sempre. Não emprestar dinheiro, isso é uma premissa básica, porque eu sei que a gente fala assim, é muito difícil, às vezes é familiar, e a gente acaba caindo nisso e não tá errado, tá, gente? A gente ajudar o outro, desde que vocês tenham confiança de que isso vai retornar para vocês, tá? A gente trabalha muito com isso, com a família, tudo, mas tenham consciência que é um dinheiro emprestado, não é dado. O emprestar, vocês têm que ter segurança que é um valor que você está tirando e que vai voltar para você. Isso é um empréstimo. Se a pessoa não tem condição de te pagar, que ela te peça conscientemente. Você me dá tanto que você sabe que aquele dinheiro nunca mais vai voltar para você. Aí você deu aquele dinheiro conscientemente. Isso não é empréstimo. Se for para emprestar, é com a consciência e a certeza de que ele vai voltar para você, tá? Tenha mentores, como a Camila falou. Cheguei no nível que, tá sobrando dinheiro, eu preciso investir, eu preciso aplicar, eu preciso montar um negócio. Tenha pessoas que te inspirem, que tenham conhecimento nessas áreas, que possam te ajudar a ir para o próximo nível. Quando você chega no nível que você fala assim, aqui é meu teto de conhecimento, aqui eu já, né, atingi tudo que eu queria de conhecimento, disso, daquilo, procure alguém que saiba mais, se associe a essas pessoas, busque essas pessoas, que elas vão te levar, que elas vão te ajudar a multiplicar seu dinheiro, com certeza. A gente tem algumas outras coisas que está ligado também ao corpo, que eu falei lá no início, que ajuda também. Então, a atividade física ajuda muito para a gente ter a cabeça mais em dia, praticar, a gente assistir o menos TV possível, noticiário. Hoje a gente tem essa prática muito aqui com algumas pessoas no Brasil. A gente troca a TV por um livro, por uma leitura que ensine alguma coisa pra gente. A gente troca os noticiários, porque não que a gente é desinformada, a gente quer alguma notícia, a gente vai numa fonte segura, entra lá na fonte segura, lê aquela notícia, se informa, porque estar informado é muito importante, mas assistir TV por assistir, que você pode preencher seu tempo adquirindo mais conhecimento, façam essa troca, muito fácil, é muito bacana e a gente
aprende muito mais, né? Essa troca aqui que a gente está tendo pelo Zoom é 1000 vezes mais produtiva do que a gente está na frente de uma TV. Não tenha sombra de dúvida sobre isso, né? E aí eu coloquei uma última que eu uso muito para mim, que eu queria que vocês passassem a observar em vocês. E aí é uma coisa que a gente leva para a vida e que reflete no nosso financeiro também. O dia que eu parei de reclamar da vida, as coisas começam a acontecer para a gente. Então, a gente nem nota e às vezes passa a maior parte do tempo reclamando das coisas. E a hora que a gente para de reclamar e usa esse tempo para criar, para buscar uma forma de renda extra, uma forma... eu parei de reclamar, eu vou olhar para as minhas despesas, não adianta. Aí eu tenho um cenário terrível, tô devendo todo mundo, tá negativo, eu não sabia me controlar, mas eu parei, eu tô olhando para isso, eu vou criar meios de eu resolver minha vida. Então, é melhor ter consciência da coisa do que você viver na escuridão, porque você não olhar para suas dívidas, para suas contas, é você viver na escuridão. Você vai deixar sempre o outro decidir por você, porque você nunca sabe o que cabe ali dentro financeiramente, né? Então, isso é muito importante para a gente, tá? Essas são algumas questões que eu coloquei para vocês. Eu vou dar para vocês, para a gente até ir caminhando mais aí, para eu abrir para vocês falarem um pouquinho também. Eu queria falar 6 dicas para vocês para ajustar as finanças. Se vocês quiserem anotar, esse não tá lá no material. As que eu falei anterior, tá. A primeira é registre todas as suas despesas. Em qualquer lugar, gente. Num papel, na parede, num quadro, no telefone, no registre, tá? Anote todas elas. Pague primeiro as suas contas, as suas dívidas que têm juros mais altos. Esses juros mais altos, eles se transformam numa bola de neve. Então, se você entrou numa dívida, se você assumiu um compromisso de uma dívida longa, geralmente de um bem, deixe sempre ela na prioridade de pagamento. Comece a pagar sempre por ela. Ela é a que fica maior num curto espaço de tempo, se você deixa de pagar. Viva em um degrau abaixo da sua renda atual, que foi o que eu falei agora há pouco. Então, procure viver num patamar que tá sempre sobrando um pouquinho, porque isso é o equilíbrio, isso é a forma da gente ter liberdade de tomar as melhores decisões. Mude sua mentalidade de consumo. Isso é um exercício, tá, gente? É dia a dia, porque, eu tô trancada dentro de casa, posso comprar pela internet. Mas se pergunte, eu preciso disso? É realmente necessário? É imprescindível? Porque você não se faz algumas perguntas. E se surgir um gasto extra, eu usei isso para cobrir isso, eu não vou estar esperando esse gasto extra e vai surgir, eu estou com 2 contas que eu não estava esperando. Então, assim, se perguntem na hora de comprar, é realmente necessário? Vocês vão descobrir, se vocês fizerem essa pergunta 2, 3 vezes, que talvez nem seja tão necessário assim. Busque fontes de rendas extras. Então, assim, converse, se associe com colegas. Se eu te indicar, você me dá um percentual? Se eu fizer isso com você, você me dá algum ganho? Se eu indicar você para fazer uma campanha junto com o fulano, você me dá alguma coisa? Não tenha vergonha, procure esse tipo de coisa. Existe muito hoje e complementa um pouquinho o orçamento de cada um de vocês, tá? E evite fazer compras parceladas, que foi o que a gente falou. Esses 3 passos a gente tem que ter sempre em mente, tá, gente? Se vocês puderem fazer as compras à vista, melhor, porque a parcelada, por mais que você tenha o dinheiro da parcela, se for uma parcela só, você vai lembrar. E se você compra 3 coisas e parcela as 3 coisas, você já está acumulando. Aí o mês que vem você já começa a se enrolar, você já compra mais outra coisa, já tem 3 parcelas de outras coisas do mês anterior. É onde você começa a se enrolar. Então, as compras parceladas, elas não são ideais. Posso fazer? Pode. Surgiu alguma coisa que você não esperava, posso dividir em 2, 3 vezes? Pode. Mas não saia fazendo muitas compras parceladas, porque você acaba perdendo. Isso sai um pouco da lembrança e aí na hora de pagar você acaba se enrolando. É isso que acaba fugindo do orçamento de vocês, tá? Então, pense nisso um pouquinho.
Não é pauta daqui, mas eu vou falar um pouquinho sobre dívidas, porque dívidas tem um curso específico só para dívida, tá, gente? Eu não sei se vocês, se é o caso de vocês, eu acho que não, vocês têm tudo carinha de rico aqui nessa turma, tá, gente? Não tem ninguém com carinha de que tem dívida aqui. Mas eu vou falar um pouquinho, alguns passos só para vocês olharem para as dívidas, se for a situação de algum de vocês. Quem tem dívida, lista todas as dívidas no papel. Escreve todas. Dívida tal, valor tal e quanto tem de juros do lado, tá? Vocês vão planejar o orçamento de vocês para quitar as dívidas de juros mais altos primeiro, tá? Então, como é que é isso? Eu fiz todo o meu orçamento, sobrou um pouquinho lá no final do mês. Só que eu tenho uma dívida que eu não coloquei ela dentro do orçamento. Como é que eu faço? Eu vou negociar essa minha dívida com esse pouquinho que sobrou e vou incluir ela dentro do orçamento. Mas por que eu preciso listar e por que eu preciso saber qual é a dívida de juros mais alta? Porque eu tenho que começar por essa, é essa que fica maior a cada momento que eu não pago ela. Tá? Então, lista tudo, põe dívida X, montante tal, os juros é tanto. Você vai começar a negociar suas dívidas pela que tem juros maior, tá? Estabeleça o orçamento. Aí você já desenhou toda aquela planilha do seu orçamento, você já viu quanto sobrou. Aí é a hora de você ligar para o seu fornecedor e falar: eu tenho 1.000 kwanzas por mês para te pagar. O que a gente pode fazer? E aí você vai tratar uma por uma. Vai ficar, vamos supor que você tenha 3, 4 dívidas. Vai ficar elas lá. Você vai resolver uma. A seguinte, que tem juros mais altos, vai resolver a outra. E a próxima e assim por diante. Vai chegar uma hora que você não vai ter dívida. E você fez um compromisso de acordo com o que está dentro do seu orçamento. Você vai honrar aquilo, porque está dentro do que você já olhou anteriormente. Tá? Nesse período, não faça mais dívidas. Apenas lide com o que você está negociando, tá? Crie nesse período que você está totalmente envolvido em resolver aquela situação de dívidas, você crie meios de como esse dinheiro que você estava usando para dívida, uma hora ela vai acabar. Como é que você vai fazer para poupar esse dinheirinho que você separou para resolver os problemas das dívidas quando elas acabarem? Pense sempre, não vou contrair uma conta nova, eu vou usar esse dinheiro para eu guardar de alguma forma, porque eu não vou cair mais na situação de dívida, tá? Compre à vista e pichinche muito, principalmente quando vocês estiverem resolvendo a questão de dívida, se vocês tiverem. Procurem sempre o que vocês forem comprar à vista e pichinchar, tá? Isso aqui eu já tinha previsto dentro do meu orçamento, mesmo incluindo a negociação da dívida. Pechinche, porque o que você sobrar, o máximo que você conseguir sobrar, você vai poder talvez quitar uma dívida à vista e resolver esse problema. Então, aprenda a ter esse compromisso de pagar à vista, de pechinchar muito, porque o máximo que sobrar, você transfere para uma segunda dívida para resolver a questão da dívida, tá? E eduque-se financeiramente, gente, que é tudo que a gente está vendo durante essa semana inteira. Não tem mágica, não existe fórmula mágica, não existe, eu ganho muito bem. Tem gente que ganha muito bem e gasta tudo e não tem educação financeira, não adianta nada. Quanto mais você ganhar e você não souber como administrar seu dinheiro, não adianta nada. Não vai sobrar do mesmo jeito. Eu ganho milhões, mas eu tenho carro, todo mês eu quero trocar de carro. Não adianta, gente, não adianta. Você tem que ganhar e saber como administrar isso que você ganha, porque aí vai sobrar e você vai poder dizer assim, a hora que eu quiser, e se necessário, se eu achar que é necessário, às vezes a gente troca de bem por status. O que esse status está trazendo para vocês? Se realmente é uma necessidade, isso tem que ser avaliado por vocês. Tudo bem. Eu preciso ter um iPhone, o último do ano, porque eu trabalho com isso. Tá tudo bem, uma hora esse retorno vai vir para você. Eu preciso de capacidade, memória, de tela, de foto bonita, o telefone vai me ajudar em tudo isso. Tá tudo bem isso. Agora, se é para ter status,
você tem que se questionar se cabe dentro do seu orçamento isso. Tá? Isso é com um telefone, isso é com um carro. Será que eu preciso morar no bairro tal porque todo mundo mora? Porque não, eu posso até morar, mas quando financeiramente eu tiver totalmente resolvido, tá? Então pensem muito. Isso é educação financeira que a gente começou falando. É isso que não se ensina nas escolas. Nas escolas ensina mais e menos, dividir e multiplicar, mas não ensina esses pensamentos que a gente precisa ter para a gente poder lidar com o nosso dinheiro, para a gente fazer ele sobrar no final do mês. Vocês viram que não tem mágica para fazer ele sobrar. É tirar de uma linha, é pôr na outra, é encaixar no momento, é tirar de um momento, é pôr no outro, é eu pagar minhas dívidas e não fazer mais dívidas, é eu procurar uma renda extra. Não tem mágica, gente. Você acha que esses famosos ricos fazem o quê? Investem, porque aprenderam a organizar o seu orçamento. E por que às vezes tem gente que ganha muito menos e ainda assim consegue guardar? Porque tem tudo muito controlado. Essas pessoas têm tudo muito controlado. Então, assim, o que a gente não tem gestão e não controla, a gente não consegue fazer nada pra gente. E aí, a gente está chegando já aí no finalzinho, já tô triste, gente. Eu quero deixar uma frase e vou abrir para vocês para a gente conversar um pouquinho, tá? O hábito de administrar o dinheiro, ele é mais importante que a quantidade de dinheiro que você tem, tá? Então, é o hábito de saber no que você está gastando, com o que você está gastando, com quem você está gastando, do que o volume de dinheiro que você tem, tá? Então, tenham sempre isso em mente. Começa sempre no pensamento, tá? O dinheiro começa no pensamento. Seu Osvaldo, queria falar? Abriu o Não, microfone. não, desculpa. Vai, desculpa, Cefara. Desculpa. Não, não, não. Então, gente, a gente está entrando para os minutinhos finais aqui. Eu quero abrir para vocês, trocar com vocês, como é que foi essa semana com vocês. Para mim foi uma semana incrível. Eu conheci pessoas incríveis. A Camila, a gente está muito próxima, ela sabe que a gente se uniu porque o nosso coração é muito parecido. A gente quer ver a transformação na vida das pessoas. Assim como a gente brinca, nós nos transformamos também, e ela sabe que ela na minha vida é uma transformação, e eu sei que eu sou isso para ela também. A gente se ajuda muito e a gente fica com o coração em alegria quando a gente consegue ajudar o outro também, tá? Eu espero que para vocês tenha sido essa contribuição. Vocês têm meu contato, pode me acionar, eu tenho liberdade de responder para vocês, mesmo trabalhando numa empresa com horário tudo, eu consigo responder para vocês, então fiquem à vontade. Usem muito a planilha, criem outra planilha a partir daquela, se vocês se sentirem desconfortáveis. Se não quiser usar planilha, faz um caderninho, pega um caderno, risca aqui no meio, ó, quanto que eu ganhei e quanto que eu estou gastando todo dia. Faz no caderno mesmo. Esse é o hábito de você olhar para aquilo. É desse hábito que a gente está falando, não é? É que a planilha ela ajuda, ela é mais, né, ela é mais dinâmica. Mas pode ser no caderninho, não tem problema. Quando a gente começou que não tinha planilha e não tinha celular, a gente fazia no caderninho. O padeiro vivia com a caneta atrás da orelha, porque ele já pegava e já anotava no caderninho. Isso é histórico já, gente. Tudo que ele vendia, ele ia lá e anotava no caderninho. O preço ele anotava no caderninho. Então, cria esse hábito, né? É para vocês, é para a vida de vocês, é para passar para os filhos de vocês isso, porque isso que a gente aprende aqui, que a gente dividiu e compartilhou essa semana, é um hábito que a gente vai passar para gerações da gente. Quando eu falo para vocês a questão da minha filha, é porque ela já vê dentro de casa como é que a gente pratica. Então, o que a gente pratica, eles vendo vocês anotarem tudo, vai criar consciência neles deles fazerem isso muito melhor, de forma muito melhor e mais dinâmica amanhã. Sim, Cefra. Tá? Posso? Pode, deve. Sim, Cefra. Eu sei que para a gente ter o controle daquilo que é a nossa planilha financeira, não necessariamente a gente tem muito dinheiro para poder ter a nossa poupança, né, bem guardada. Mas existem aqueles casos
em que a gente acaba se enrolando numa determinada dívida por atrasos de salário e quando a gente obtém essas receitas, acabamos por pagar tudo, pagar muitas despesas e sem a gente ter a nossa poupança. E como é que a gente deve sobressair numa situação dessa? Então, você colocou, ó, olha só como é que você colocou essa frase. Você tem suas dívidas e aí você, por atraso de salário, você deixou de pagar elas. Depois, quando recebeu, você foi lá e saiu quitando tudo. Se você for pensar financeiramente, agora, com a cabeça financeira, depois de tudo que a gente aprendeu aqui, se você tivesse na planilha, você ia olhar primeiro para a planilha. O que eu tenho que pagar primeiro? Eu recebi. O que eu tenho que pagar primeiro? E assim, desse montante, doa a quem doer. Quem é que eu vou postergar um pouquinho mais? Já posterguei até aqui e eu vou tirar o dinheiro da minha poupança. Eu vou deixar essa conta para pagar com o próximo salário, mas o dinheiro da minha poupança eu vou tirar daqui. Então, esse é o pensamento que eu acabei de falar. Quem pensa, pensa primeiro em se pagar. Em fazer. A reserva pode ser pequena, muito pequena de início, tá? Vamos supor que você tem uma conta de. Eu vou dar um exemplo, tá? Você tem uma série de contas lá e tem uma conta de telefone lá no meio. Essa conta de telefone, eu vou esperar ela mais 10, 20 dias e esse dinheiro do telefone eu vou fazer uma reserva. Se você tem isso na planilha, tudo planilhado, seu planejamento, a primeira coisa que você vai fazer quando você receber o salário, mesmo que atrasado, é olhar para que contas são imprescindíveis e que você tem que pagar primeiro. Esse é o pensamento, essa é a mentalidade que você tem que ter. Certo. Entendeu? E agora, sim, entendi. Tenho mais uma outra preocupação. A César acabou de nos dar aqui algumas dicas de como a gente ter o nosso controle, a nossa planilha financeira bem elaborada. A César disse que devemos também, uma das dicas é evitar fazer compras parceladas. E agora, isso também se aplica quando é uma compra de bem imóvel? Não. O bem imóvel entra naquela outra exemplo que eu dei. O bem imóvel, vocês pesquisem muito para a gente lidar com a questão de juros. O que eu posso negociar em função de juros? O que vai ter? Qual que vai ser a dívida boa que eu vou contrair? Tá? Então, o parcelamento, em algum momento da sua vida, você vai optar por comprar um bem, um imóvel. Eu já fiz isso. E eu vou dar um exemplo para vocês na compra de um imóvel. Quando eu comprei meu imóvel, eu sabia que a prestação do mês cabia dentro do meu orçamento. Né? E eu sabia que ele tinha semestrais que cabiam dentro do meu orçamento também. E uma chaves, que é uma parcela na chave, que cabia dentro do meu orçamento. Depois tinha todo um financiamento. Aqui no Brasil se faz um financiamento por 30 anos. E eu coloquei como meta dentro do meu orçamento que com alguns rendimentos que eu tinha, por exemplo, de férias todo ano, de 13º, eu reduziria o tempo para quitar essa dívida. Então, a gente pode se programar nesse aspecto. A dívida do bem, eu não sei como é que funciona aí teria que entender como é que funciona o financiamento, mas procure sempre comparar. É importante, toda vez que você for fazer uma dívida de bem, acho que o maior dica que eu posso dar, você vai comprar um carro, compare entre 2, 3 lugares, para ver se eles estão oferecendo uns juros menores. Isso é importante, tá? Isso é importante você olhar sempre, que é a questão do que a gente falou de não só caber dentro do orçamento, mas contrair uma dívida boa, uma dívida ruim. Tá? Sim, certo. Se você começar a fazer algumas coisinhas mínimas, que nem você falou de anotar, você vai ver que já vai te dar outra visão do teu cenário, outra. Que aí você vai pensar até na hora de fazer uma compra de um bem, você vai pensar 2 vezes, você vai fazer mais continhas, eu tenho certeza. Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida?
Junta da frase. A Camila até escreveu aqui no chat, e eu acho que é também uma dica boa, por exemplo. Isso aqui também é muito usual, tá? Eu já falei, acho que em outra aula, e eu vou reforçar aqui. Às vezes, você quer um bem e criar uma renda extra para aquele bem específico é interessante, tá? Por exemplo, eu quero comprar, sei lá, uma bicicleta. O que eu preciso ter de mais? A bicicleta custa tanto para mim. O que eu preciso? O que eu posso fazer no meu final de semana, 2, 3 horas por dia, para eu ter essa renda para poder comprar esse bem e não contrair uma dívida? Então, a mentalidade te leva a pensar o inverso. Você ainda está com a mentalidade dos não milionários, mas você vai mudar já já, que você está pensando na dívida, mas pensa no inverso, na receita para adquirir o bem e não encaixar a dívida no seu orçamento, entendeu? Essa é a mentalidade que a gente está mudando aqui essa semana. Então, assim, o que eu posso fazer nos meus finais de semana? Sei lá, vou ser garçom em festa, não sei. Isso tem muito aqui, recreação. Vou ganhar um dinheirinho extra para comprar isso que não está dentro do meu planejamento aqui, mas eu quero muito. Então, eu vou ganhar um dinheirinho extra. Isso é legal também. Muito bacana. Mais alguém? Alguém quer fazer alguma contribuição, falar alguma coisa? Eu até tinha escrito isso em relação ao salário, porque se ele já sabe que o salário dele é algo que ele não está podendo contar 100%, que ele não sabe quando ele vai receber e como ele vai receber. Às vezes a gente sabe que alguns órgãos, a gente entende que trabalhar neles é uma certa segurança por um lado, mas as falhas de salário são muito grandes. Então, se eu já sei que eu estou dessa forma, eu preciso, talvez, parar esse mês, já que eu não paguei as minhas dívidas, no mês seguinte eu também não vou pagar, mas eu vou investir em algo que no mês que vem eu sei que eu vou ter o meu salário por uma outra fonte e eu vou conseguir pagar todas as dívidas. E que eu vou ter, talvez, aquela fonte que era a principal e a mais segura como uma alternativa por algo que eu queira me apegar e me assegurar de alguma forma ou por algum outro fator, do que confiar 100% naquilo. Às vezes a gente pensa que o salário fixo, você trabalhar numa estatal, você trabalhar em uma empresa muito grande, às vezes é uma segurança e que na verdade não é. Ela acaba sendo a ilusão de uma estabilidade que a gente decide acreditar. Mas falar que ela é a nossa segurança é a gente querer esconder a responsabilidade de passar a viver pelas nossas próprias mãos. Exato. E nessa busca de poder suprir essa falta que a estatal ou esse emprego está fazendo, você pode se redescobrir e descobrir que talvez ele possa virar sua fonte principal de renda e fazer uma troca e fazer uma migração. Então, pense que só tem ganhos num processo desse, porque vocês também podem se redescobrir e redescobrir num negócio diferente. Né? Então, se dê essas oportunidades de fazer muitas coisas, de criar essas rendas extras, porque vocês podem achar várias coisas aí no meio desse caminho e talvez coisas que vocês nem imaginem que acabe gostando muito e que façam com muito mais amor e que gerem muito mais dinheiro. E aí o dinheiro vem de todas as formas, gente. A hora que a gente passa a não trabalhar só pelo dinheiro, ele vem para a gente, né? Então, esse é um processo muito válido, porque faz você se redescobrir em todos os aspectos, né? Se reinventar, acho que até melhor dizendo, tá? Mais alguém quer fazer multiplicar colocação? o cumbu, né? Como disse o seu Cosme. O seu Cosme acho que não tá aqui. Tá? Tá, não, sim, tá sim. ele tá escondidinho, Tá sim, fazendo de tá conta que ele escondidinho. não tá, mas ele tá. Não quer mostrar a cara pra gente. Ele tá fazendo a surpresa do Dia dos Olha Namorados lá, amiga. tá vendo? Ele tá lá, só planejando o que ele vai fazer para namorado. Tá. Bom, gente, é isso. A gente passou uma semana falando, e mais do que hoje, com o exemplo que eu acabei de dar aqui, é que a gente precisa
a primeira coisa que a gente precisa lidar com a gente mesmo é a nossa mentalidade. Vocês podem ver que não é o dinheiro, nunca é o dinheiro. Nunca é o dinheiro. Foram 4 dias, seu Daniel, 4 dias. Tá tudo gravado, as aulas lá no grupo. Eu vou reenviar no grupo. Você me confirma se você tá lá no grupo, que eu reenvio e você pode assistir gravada, tá? Nunca é o dinheiro, gente. Nunca é os números. Quando eu comecei a primeira aula, eu falei para vocês que a gente olha sempre para o financeiro como uma ciência exata, mas ela não é. Hoje, ela já é entendida como uma ciência humana. É como eu penso sobre o meu dinheiro. É como eu quero gastar o meu dinheiro. É aonde eu quero aplicar o meu dinheiro. É o que eu quero fazer com o meu dinheiro, o que eu quero realizar com o meu dinheiro. Então, assim, nunca é o dinheiro, mais, menos, multiplicar e divisão. É como eu quero utilizar ele. E isso é o pensamento. Então, a partir do momento que vocês entenderem que tudo tem que partir, sempre que eu começo a pensar assim, eu quero tal coisa. O que eu preciso fazer para ganhar dinheiro para fazer tal coisa? Nunca encaixar ele dentro do orçamento. Sempre tirar ele de outro lugar. Vocês vão ver que a mentalidade começa a mudar. Toda vez que vocês quiserem entrar numa dívida nova, pensa sempre que vocês vão ter que trabalhar um pouquinho mais. No quê? Para quê? Para pagar essa dívida? Porque ela não estava lá. O que eu tenho que fazer? Aí vai trabalhar a criatividade, vai trabalhar o controle que vocês já têm de não colocar mais uma dívida dentro do orçamento de vocês. E isso vai virar hábito. A hora que virar hábito, vocês vão ver que vai sobrar dinheiro no final do mês. É fato isso. Tá? Alguém quer contribuir? Vocês estão muito quietinhos, gente. Preciso guardar a vozinha de vocês dessa uma semana. Eu quero partilhar algo. Pois não, seu Adilson. Comecei a ler o livro O Segredo da Mente Milionária e me identifiquei muito com um dos exemplos em que o autor mencionou da vida dele pessoal com a sua esposa, que tem a ver com o modelo financeiro, em que a sua esposa estava mais focada no presente, isso é, nas coisas de prazer, enquanto ele estava mais preocupado em atingir aquela liberdade financeira. E aí eu comentei isso com a minha esposa, que o nosso caso é quase igual, em que a gente faz planos, determina custos e não sei o que mais, na hora da execução tem muito daquela, mas a casa ainda aqui precisamos pintar, fazer não sei o que, alguns custos presentes, e eu acabo me sentindo de que isso está a afetar o meu plano, que eu já tracei que daqui talvez a 2, 3 anos devia estar num certo nível. Então, essa é para dizer que realmente o nosso comportamento dita muito em como a gente usa o dinheiro, e a gente decidiu em que, em vez de, para que isso não afete os nossos planos, começar a incluir um valor em que tanto o nosso plano, deixa dizer, de uma meta que daqui a 1 ano, 2 anos não seja comprometida, mas que também permita que hoje as coisas do presente, por exemplo, como a manutenção da casa, uma pintura aqui, ou algo que eu sei que a minha esposa gosta ou precisa, também esteja dentro do nosso orçamento, da nossa planilha. Tá? E também, Pode falar, também, e também a planilha em si ajuda a ter alguns custos escondidos, por exemplo, talvez o saldo do telefone, o gás, algumas coisinhas que vocês não necessariamente escrevem, mas que esse custo existe. E na hora da execução, você reclama, mas como é que não chegou para fazer aquilo e outra coisa? Afinal, é porque vocês não contaram o saldo do telefone. E um caso pessoal, por exemplo, o carro, combustível, o preço ou o valor que a gente estimava para o combustível não era o suficiente. Por exemplo, vamos meter a 10 mil kwanzas, mas no mês você gasta tipo 25 com combustível. E na hora você fica reclamando, mas não chegou, outro dinheiro foi onde? Mas
quando vocês conhecem o vosso custo real, né? Por isso aquela ideia, por exemplo, que aprendemos aqui de anotar os seus custos diários, o que você gasta, você vai poder saber, não, afinal eu gasto 5.000 kwanzas por semana para combustível. Só anotar isso em 4 ou 5 semanas, são logo 25. Então, o 10 que eu coloco na planilha como meu orçamento não é suficiente. Então, vai estar ajudando você a fazer os ajustes, meter o valor real que você gasta. Assim, consegues ser fiel à tua planilha e ao teu plano mensal, né? É Queria dar essa exatamente, contribuição. é exatamente isso, seu Adilson. E outra coisa que você falou que é muito importante. Quando você tem uma mentalidade, que você está mudando sua mentalidade financeira, e aí eu vou falar até aqui em casa também tem um pouco dessas briguinhas às vezes, e o teu companheiro, que teu parceiro, que divide as coisas de casa com você, também não está pensando da mesma forma, vai existir uns desajustes ali no meio. Mas uma hora os dois vão caminhar na mesma direção, se tiver o mesmo propósito, se compartilham juntos, é isso que o livro ensina. Que fica pesado quando é um lado só que está caminhando, que está remando o barco. Quando o outro companheiro rema junto, a coisa fica mais leve. Então, não tem por que a gente não compartilhar, a gente não trazer as pessoas para a mentalidade financeira como a nossa. Tudo que a gente está aprendendo, dividir com o companheiro, vai ser muito mais leve a caminhada. Eu vi que tem uma pergunta no chat falando, por exemplo, quem não tem recebimento. Eu vou entrar nesse assunto rapidamente, até para ensinar vocês terem um olhar. Quem não tem recebimento é a mesma mentalidade que eu falei lá atrás, tá, gente? É o pensar o que eu preciso fazer. Quando você põe todas as suas despesas na planilha e você não tem recebimento nenhum, você sabe o que você precisa fazer, quanto você precisa gerar de renda para pagar suas despesas. Então, assim, você pode ter renda zero, mas você tem despesa todo mês, você tem 3 despesas que seja, você tem as 3 lá. Quanto é que eu preciso gerar no final do mês? Então, eu vou buscar meios de ter uma renda para cobrir isso daqui. É a primeira coisa que a planilha te faz enxergar. Então, você pode ter só despesa nela, mas aí ela já te mostra o que você tem que buscar de receita para você honrar seus compromissos. Tá? Então, começa só com as despesas. Você vai ver lá, ela vai te dar um número negativo e você vai dizer assim, eu preciso. E aí você vai aprender o quê? Você vai colocar, eu não tenho renda todo dia, toda semana eu recebo um pouquinho ali, um pouquinho ali. Nessa semana eu recebi tanto, na outra semana eu recebi tanto. Falta 2 semanas ainda, eu ainda tenho isso de conta para pagar. Eu preciso nessas 2 semanas buscar renda para mais isso. Então a planilha ajuda do mesmo jeito, tá, gente? Inclusive quem não tem renda. Porque quando você sabe quanto que você tem que pagar, você fica consciente de quanto você tem que ir atrás para poder pagar suas contas. Tá? É isso, eu espero ter atingido os objetivos de vocês, eu espero ter contribuído muito com vocês, assim como cada um de vocês contribuíram para a minha história, para a minha caminhada, para a minha trajetória. Vocês podem contar comigo sempre, né? Através da Camila, meu número direto está no grupo. Se vocês quiserem salvar, se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição de vocês. Séfara, Oi? Emília, boa noite. Oi, Emília, boa noite. Boa noite. Séfara, eu quero um conselho. Eu não planifico nada. Uhum. Gasto até o que não tenho. As aulas foram muito importantes para mim, foram muito, apesar de assistir apenas 2, porque já entrei tarde para essa formação, mas valeu-me muito, antes tarde do que nenhuma. Muito bem. Valeu-me muito o aprendizado. O que eu levo para mim é não basta só eu ter que assistir às aulas e começar a pôr em prática. Dar início, utilizar essas planilhas, estudar o máximo possível e até alcançar os objetivos. A ajuda que eu preciso neste momento é li a planilha, ouvi com muita atenção os conselhos que a Séfara deu e muito bem dados. Por exemplo, eu tenho
uma prestação fixa da casa. Tenho uma prestação fixa. A minha casa eu tinha que pagar na altura quando começaram as inscrições, eu tinha que pagar praticamente 60 mil kwanzas. Só que depois o governo mudou a modalidade de desconto e reduziu o pagamento para 45 e aumentou os anos de 30 para 40 anos, mais ou menos isso, para pagar as casas. Só que, como eu ainda não tenho alguns gastos, como filhos, casa, outros gastos bem mais elevados, então eu preferi manter o primeiro desconto de 60. Enquanto eu não tenho grandes gastos, eu prefiro, vou pagar a casa em menos anos, ou se daqui a 2 anos, como eu tenho outros planos para a minha vida, daqui a 2 anos eu posso reduzir. Daqui a 2 anos, 1 ano, reduzir, fazer o pagamento normal da prestação, que agora são 45 mil kwanzas, e até lá já terei pago meses a mais. Já terei pago um bom montante. Então, eu queria um conselho. Vale a pena eu continuar a pagar esses 60 ou então ter que investir esses 20 ou 15 e pagar só a prestação de 45? Uma ótima pergunta, Emília. Eu não conheço como funcionam as questões aí no país de vocês. Aqui no Brasil, se eu tivesse que tomar essa decisão, eu estudaria a hipótese de pagar os 45 e guardar a diferença. Eu vou te falar por quê. Porque você pode quitar no mesmo tempo dos 60 com o dinheiro na mão e fazendo uma proposta de antecipação de parcelas. Tá? Então, talvez, por exemplo, você paga 45 todo mês, vai aumentar um período, lógico, porque você está reduzindo. Mas depois, naquele tempo que você ia terminar 60, você já tem um dinheiro guardado, que você guardou os 15 todo mês e está rendendo uns jurinhos lá. Se você pegar esse montante e falar para o banco, eu tenho tanto, você não me quita no mesmo período, então talvez você consiga atingir o mesmo objetivo e guardando dinheiro você consiga até antecipar. Aqui no Brasil é possível isso. Eu não conheço a legislação daí. Infelizmente para nós não tem essa. Não. Porque se tivesse a comprar num privado, eu até poderia ter. Mas, como as casas é o governo que arranjou essa facilidade, o meu compromisso com o banco é só o desconto direto da minha conta salário para o fundo habitacional. Então, aqui a gente tem... O banco não me empresta, é só mesmo para servir, para fazer esse filtro. Dinheiro caiu na minha conta, faz o desconto. Olha, se eu tivesse a oportunidade, aí você precisa fazer conta mesmo. Aí precisaria se você tiver a oportunidade, faça continha. Será que não vale a pena? Por exemplo, faça uma conta. Se eu guardar os 15 todo mês e pagar os 45, quanto tempo vai aumentar e quanto eu vou ter guardado? Aí você vai ter ideia se vale a pena ou não. Ou se vale a pena você se apertar, continuar pagando os 60. Depois, se você puder me passar, eu posso até mapear um pouco essa ideia, mas é mais ou menos isso. Se você guardar os 15, quanto que você vai ter de rentabilidade na poupança? Tem simuladores hoje que já dá isso, tá? Okay. E você pagando os 45 por mês, mais quantos anos? Tem que ter essa ideia. Vai estender mais quanto tempo depois? Se você estivesse pagando 60. Então, você precisa ter essa ideia para poder tomar essa decisão. Talvez seja um meio, tá? Mas eu não estou dizendo que deveria ir por esse meio. Se hoje você tem condição de pagar os 60, não te aperta, mas não te estoura o orçamento e você vai conseguir honrar o prazo, o quanto antes você ficar livre dessa dívida, melhor. Tá? Mas se for um caminho, às vezes também, se não estender, às vezes você cai para 45, mas aumenta 2, 3 anos. E nesses 2, 3 anos, você guardando os 15, você vai ter uma reserva bacana, talvez valha a pena. Tem que ter essa ideia de quanto tempo vai aumentar, reduzindo a prestação. Ok, obrigada, obrigada mesmo. Mas aí, sabe o que eu complemento, dona Emília? Porque eu conheço vocês. Sim, Camila. Eu complemento da seguinte forma. Dona Emília, se for para a senhora diminuir a prestação
e torrar os 15? Não. Não. Paga os 60. Paga os 60. Tá vendo Se como não eu for, conheço vocês? Eu conheço se não vocês, for né? para ter o compromisso, ó, entenda, você vai reduzir uma prestação, mas seu compromisso continua com 60. É assim, o que Tá. ela tá te falando é que você tem que guardar os 15 para multiplicar. Esses 15 eles têm Exato. que servir em alguma coisa que renda mais do que você pagar e não sobrar para Exato. você gastar, entendeu? E a gente aqui é chapa ganha, chapa gasta. Eu sei, Alô? pensa que eu não conheço. Então continua pagando a prestação de 60 mesmo. Se for para torrar, pode, ó, se não for para guardar, para pôr o dinheiro em algo que vocês realmente vão ter mais dinheiro, paga Isso. 60. Paga Alô? os 60. Oi? Alô? Sim. Boa noite. Boa noite. Seu Tiburcio. Sim. Bem, obrigado. Eu queria dar um contributo mesmo nisso, sobre essa renda resolúvel que a senhora estava a falar há pouco tempo, que acho que o governo ou o Estado aumentou para 40 anos. Antes era 30, agora aumentou para 40 anos. A senhora pagava acho que 65, agora tem a opção de pagar 45, né? Com um prazo de 40 anos. Eu vejo que dá para escolher, a segunda opção, né? De 45, mas eu acho que a melhor forma de poupar esse valor, a senhora nesse momento não tem filho. Se tivesse filho, seria abrir. Aqui nós temos. Custos. Seriam Sim, despesas. Para as cobrir despesas, sim. A diferença, se tivesse um filho, eu na instituição onde eu trabalho, eu sou bancário, nós temos uma conta que se chama conta jovem. E nessa conta jovem, o que iria se fazer? É como se, por exemplo, poupar na conta do filho, onde você não tem como movimentar durante 18 anos. Fazer uma instrução permanente durante, se tiver um filho de 1 ano, isso pode fazer 17 anos, né? Que é uma das formas também de poupar o dinheiro, porque nós mesmos não temos aquela cultura de guardar esse valor durante muito tempo, temos muitas dificuldades, e nessa conta, muitas das vezes, você, para mobilizar o valor, tem que ser com um bom justificativo, e também não é, eu acho que fazendo essa poupança, nós não vamos tirar para pagar conta de 20, 30 mil e mobilizar uma conta como essa. Então, e também porque falou de amortização antecipada. Eu acho que dá para amortizar antecipado, o mesmo crédito. Não tens nenhum desconto. Não vai ter desconto. A diferença, o que vai acontecer? Essa diferença de 25 mil que vais guardar durante esse tempo, quando chegar os 30 anos, você tem como negociar o pagamento com a mesma diferença. Uhum. Sim, porque nós também, no banco existe crédito à habitação, você pode fazer a quitação antecipada. Então, é igual. É igual a essa situação que o Estado está a por aí, que você pode pagar 30 como 40. Imagina lá se você guardou esse valor até os 30 anos. Tu podes pegar esse mesmo valor e pagar a diferença. A diferença pode ser a mesma, aquela que você guardou. Eu acho que aqui o grande segredo não adianta reduzir para não guardar diferença. É isso. Sim. Tá? Se for para reduzir, para não guardar a diferença, continua pagando 60. Tá? É o que eu até aqui estou a fazer. Continua, porque uma hora vai acabar os 60. Aí você pode gastar todo o resto. Mas se for para reduzir, você tiver disciplina de guardar a diferença, vale a pena. Se for para reduzir, para gastar a diferença, continua pagando do jeito que você está pagando. Eu acho que é o maior ensinamento disso tudo. Ok, muito obrigada. Muito obrigada a todos mesmo. Obrigada. Mais alguém? Séfora. Oi. Camila, tudo bem? Adoro quando a senhora fala. Não percebi? Adoro quando a senhora fala. Obrigada. É assim,
Olha, esse curso para mim foi o máximo mesmo, porque eu precisava desses ensinamentos, precisava mesmo. Apesar que dá um tempo essa parte, mas agora menos de um ano, eu comecei a fazer uma certa planificação. Aliás, Camila, eu depois vou noutra altura falar consigo. Tenho mesmo uma urgência em falar consigo, mas para a semana. Tá bom. Só chamar. Quero também dar uma notícia ao grupo. Eu estou de quarentena, estou fora de casa já há 13, 14 dias por aí. A senhora está Mas num hoje quarto já de me vieram dar hotel, não tá? Estou no hotel. Eu estava observando isso. E então já me vieram dar o resultado do teste que está negativo. Graças Para mim, um graças dia a de Deus. vitória. Vitória. Notícia boa, a melhor do dia. Começando, hein? Ai, que bom, dona Maria, que bom. Graças a Deus. É isso. Pois, então estava dizendo que dá um tempo a essa parte. Comecei a fazer uma espécie de planificação do meu jeito, não tem nada a ver com esse, mas era qualquer coisa que dava para eu me orientar, para eu me guiar. E porque antes era assim, era receber o salário e também nessa altura tinha menos contas, menos despesas. Mas agora tenho mais despesas. E o que é que eu faço? Assim que pego no salário, enumero todas as despesas, né? Enumero todas as despesas e então fica sempre aquilo que eu posso fazer uma poupança. Por isso, precisava de mais uns inputs, que é para estar mesmo na linha reta. O que eu fazia antigamente não era isso. Eu recebia o salário, acho que nem tinha ideia do que tinha que pagar, eu pagava, e se sobrasse, sobrava, se não sobrasse, esperava o outro mês e por aí fora. Mas hoje não, hoje eu consigo fazer assim uma coisa um pouquinho diferente, não é? Já consigo colocar de um lado todas as despesas que tenho, não é? E do outro lado já consigo ver quanto é que eu consigo colocar para a poupança. É claro que às vezes, como o trabalho não era bem feito, não incluía muitas despesas. Eu incluía aquelas mais importantes, aquelas mais cujos valores eram maiores. Então punha 1, 2, 3, 4 despesas, mas o resto, aquelas despesas mais pequenas, como o telefone, combustível do carro, essas coisas assim, impostos, eu nunca punha, né? Porque normalmente o imposto predial só se paga uma vez por ano. E uma vez, pode até ser repartido, mas pronto, é uma vez por ano. E tem outros impostos, para além do imposto do carro, tem do imóvel, tem a taxa de circulação, tem seguro de viatura. Isso eu nunca consegui, porque não sabia, não me lembrava, sei lá, não punha ali do lado das despesas, né? E pensava noutras despesas apenas. Mas agora com esse curso me abriu a mente de tal forma que tudo já mudou. A partir de agora tudo já mudou. E, gente, então quero agradecer mesmo por isso. Ainda bem que tenho a liberdade para, sempre que possível ou sempre que necessário, eu poder contactar as senhoras para qualquer dúvida, porque assim, enquanto a gente não implementa, não tem dúvida. Sim. Né? A dúvida só chega na hora da implementação, porque enquanto estamos a ouvir, não, está a correr tudo muito bem, está a entrar tudo muito bem, mas depois, quando a gente entrar para a prática, é que aí surgem as dúvidas. Sim. Então, eu quero agradecer por pela vossa disposição, não é? em continuarem a dar-nos o apoio, o suporte que for possível. O que vocês precisarem, gente. Eu quero dizer assim, para nós, eu não sei como que é aí, a área financeira aqui no Brasil, ela é uma área que ela é muito olhada por homens, tá? Então, assim, é um desafio para a gente, mulher, falar que a gente vai cuidar do dinheiro. Eu não sei se aí tem muito isso. Tem, cara, lá em Angola ou não tem muito isso? Olha, eu arrisco dizer que tem. As mulheres angolanas, elas têm uma força incrível e elas conquistam o seu espaço. Elas lutam pela sua independência
E eu acho que e são mulheres, eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada não pelo angolano, pela cultura angolana, e eu vejo que a mulher angolana ela tem uma garra a mais. Infelizmente, eu não digo só na questão de garra, porque o que a gente vê aqui é que existe ainda uma certa discriminação. Estou falando até por mim mesmo. Se eu tomo conta hoje de todo o financeiro da empresa, mas com certeza quando chega um homem que entende de finanças, eu tenho que me desdobrar, eu tenho que mostrar que eu conheço 2 vezes mais que ele, porque eu sou mulher. Hoje não, porque já conquistei meu espaço em alguns momentos. Então, assim, para as mulheres ainda tinha muita crença de que eu não posso ser a pessoa que cuida dos números, a figura masculina é o provedor. Não, gente, a gente tem que saber onde a gente coloca nosso dinheiro. A gente não levanta todo dia para trabalhar e ganhar ele, a gente tem condição de saber para onde ele vai, de que forma ele vai. Então, existia muito isso, primeiro, na nossa cabeça. É uma coisa que a gente precisa ter entendimento, a mesma disposição que eu tenho para sair, para ir trabalhar, eu tenho que ter para cuidar do meu dinheiro também. Fui eu que fui atrás, fui eu que ganhei, fui eu. Por que eu não vou cuidar? Então, hoje já se mudou muito isso, tá? Há 20 anos atrás, isso era... Eu sempre vim da área financeira, então eu tinha que provar 2 vezes mais, mas hoje já se mudou muito. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem condição, sim, de administrar um dinheiro, de administrar uma planilha, de administrar uma casa, filho. Quer desafio maior do que educar um filho? Como é que a gente não pode cuidar do dinheiro e de uma planilha, gente? Pode muito mais. Mas eu sinto que, eu pelo menos falo por mim, eu sinto que os angolanos, sempre que eu fui em algum lugar, em que eu fui fazer qualquer tipo de trabalho, eu acho que os angolanos, eles entendem isso um pouco ao inverso. Eles entendem que as mulheres elas têm um pouco mais de rédea das coisas, eles entendem que a mulher ela consegue realmente ter domínio e eles respeitam isso. É uma das grandes admirações que eu tenho. Eu nunca senti, eu sou muito honesta para vocês, eu não sei se é por postura, eu não sei se é pelo trabalho, mas eu sempre fui muito respeitada dentro do meu trabalho e eu sinto, às vezes, até muito mais do que no Brasil. Então, vamos fortalecer isso com qualidade. Se eles acreditam nisso, vamos fortalecer, mulherada. É só deixar... Cada vez está mais afiado e está cada vez melhor. Vamos aproveitar que eles estão tudo escondidinho, que só tá vamos tirar foto. Os nossos 2 amigos aqui, vamos falar que o mundo é nosso mesmo, ó. A gente que está aqui se exibindo. Quer ver que todos os homens desbloqueiam? Pessoal, eu ia falar um negócio para vocês. Aparecer não quer, mas está escrevendo aqui. Aí, ó, tá vendo? Apareceu a Almerada do grupo. Olha isso. Fala se a gente não sabe fazer com que eles executem exatamente o que a gente quer. Tá vendo como a gente pode, meninas? Pessoal, o negócio é o seguinte. Wander, você não está ouvindo? Como que você não obedeceu também? Olha, gente, vocês vêm nessa... Não foi em cima da... Fala pro Van, vai dormir na casinha hoje de fora, fala para ele. Pessoal, o negócio é o seguinte, para a gente terminar, eu vou falar uma coisa. Eu estou em Angola há 15 anos e eu posso falar para vocês que eu acordei para a vida há 3 e que eu perdi muito tempo da minha vida por não me tratar com seriedade, por não fazer o que a gente sabe que tem que ser feito. A gente sabe o que tem que ser feito. Eu não traria ninguém aqui para vocês menos do que a melhor que eu conheço para falar para vocês, para poder abrir novos horizontes para vocês. Então, agradeço demais a Séfora realmente por ter topado esse desafio. Eu sei o quanto foi um desafio para ela e eu sei a qualidade que ela tem para poder realmente dar esse direcionamento que eu não esperava diferente. Mas nada disso vai funcionar se vocês não executarem. Não adianta, pessoal. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que a gente faz muito, o quanto a gente se maltrata, o quanto a gente se judia quando a gente olha lá naquele extrato e faz que não vê,
aqueles 2.000 kwanzas que o banco vai e desconta de mim o tempo todo, entendeu? Que aquilo sai da conta e sai da de vocês também, com certeza. Não adianta a gente se judiar. O que mais, o nosso problema não é a complexidade da planilha, é a complexidade de se enfrentar, é a complexidade de passar a executar o que a gente já sabe que tem que ser feito. É aquele tanto de insegurança que a gente coloca como uma barreira da planta para não sentir flor, porque a gente não sabe ainda que o resultado vai ser a flor. Então, eu tenho desde o primeiro dia de quarentena, do primeiro dia que eu soube que eu não podia estar com vocês, eu me concentrei em fazer o que eu pudesse online e trouxe agora a Séfora, porque eu sei da qualidade dela e o quanto ela podia acrescentar para vocês. Terça-feira a gente começa um outro curso que eu fiz ele inteiro, ele é inédito, são coisas que eu nunca falei antes, para dar estratégia de marketing, para vocês venderem mais, para vocês. Eu estou tentando de todas as formas, de todas as ferramentas possíveis, para que vocês não sintam a dor que eu já senti, para que vocês não percam nenhum dia mais da vida de vocês. Ontem, numa conversa muito pesada para mim, a Séfora sabe disso, uma conversa que para mim é muito difícil, eu falei isso para ela. Eu sei o quanto dói a gente não ser, a gente não saber o que a gente é, o que a gente não saber o que a gente pode, a gente olhar para trás e falar, putz, eu perdi 3 anos da minha vida fazendo besteira. E aí eles não vão voltar mais. Então, a gente ficou aqui, a gente tem de 4 em 4 dias, trago um tema diferente para vocês todas as semanas e que eu vou falar para vocês. Eu posso garantir com todas as minhas forças que se vocês executarem o que está sendo ensinado, pelo menos 20% de tudo que vocês têm aprendido em todas essas semanas, vocês vão ter uma vida diferente. E se eu pudesse ir aí e fazer para vocês, e fazer no lugar de vocês, eu fazia. A Séfora sabe disso, e ontem ela me chamou a atenção disso e puxou meus cabelos um pouco por causa disso, que ela falou, você pega na mão, mas você não pode fazer por eles. E se eu pudesse, eu faria. Mas a gente... o que eu quero para terminar é deixar para vocês que a gente, tanto eu quanto ela e quanto tantas pessoas, o Vander, pessoas incríveis que eu acabo colocando nessa minha loucura de acreditar e nessa paixão por angolanos que eu sempre tive, que eu tenho, e no máximo de pessoas que eu puder atingir, mas que vocês executem por vocês, porque se vocês executarem, a vida de vocês vai ser diferente. Não compra. Olha, eu sei às vezes que tem pessoas que têm projetos incríveis e esse projeto, ele demora mais de 1 ano para abrir a porta. Não faz isso, gente. Não faz isso com vocês. Não deixe máquina em caixa. Isso é dinheiro também. Do mesmo jeito que ela falou de você pegar o seu dinheiro, guardar, às vezes, e não aplicar em nada, isso não vai florescer nada. O que vocês investem em equipamento é dinheiro. O que vocês deixam de fazer é dinheiro. O que vocês deixam de acreditar é dinheiro. Se enxerguem como oportunidade, como urgência, como possibilidade. Executem tudo isso. Às vezes a gente fica com mimimi aqui para botar lá a nossa realidade numa planilha e a gente quer que a nossa vida seja realmente... Ou pior que isso, ou a gente nem quer que a nossa vida seja de milionário porque a gente não se acha merecedor. Vocês são merecedores de tudo que a mente de vocês permitirem. Vocês estão tendo as mesmas ferramentas que milionários usam para serem eles, sim. Entendam que vocês não estão nesse mundo para ser mais um, não. Vocês estão nesse mundo para fazer a diferença e façam. Então, tudo isso que eu estou fazendo todas as semanas, semana que vem já tem outro curso aí que eu já fiz. Eu acordei um dia de madrugada que nem uma louca. Eu fiquei aqui sentada de pijama, a Séfora sabe disso, meus filhos falavam, você não vai tirar o pijama? Eu falei, não, porque eu tô aqui com o meu espírito escritor, que eu tô escrevendo um novo curso para os meus angolanos, e enquanto eu não terminar, não saio daqui. E eu não saí mesmo, e é isso, sabe? Façam assim, o que vocês se predisporem a fazer por vocês, façam com a máxima paixão.
que isso vai resultar no dinheiro, não vai ser uma planilha que vai ser difícil para vocês. Não vai ser uma planilha que vai falar, caramba, eu vou deixar de fazer isso aqui porque isso aqui tá difícil. Não. Nada vai ser difícil se vocês se permitirem. Floresçam! Virem flores. Vamos tirar a fotinha? Vamos! Cadê o Vander? Falta só o Vander, Camila. Mas vou lá catar pelos cabelos. O resto que eu não fiz cair ainda. E aí, olha. E olha, gente, vou falar para vocês, hein? Nessa quarentena, eu comprei o presente P, não serviu. Ai, gente. Vocês veem o que é Camila não podendo fazer a viagem dela, ficando em casa cozinhando, o presente P não serviu. Pronto. Vander de Roses. Ai, vai ficar tão bonita a foto, só falta Nós estamos esperando o digníssimo. Marido. Pronto, a rainha Elizabeth. Esse V é de vida da Camila, entendeu? Aê! Aê! Só faltava tu, marido. Sorriso para eu me apaixonar, vai. Ai, gente, olha, beijos para vocês. Muito obrigada e qualquer coisa que olha, vocês apareceu precisarem. Mais uma dona lá. Peraí, eu estou aqui. Gente, que tinha uma aqui que não tava. Ai, volta. Tira deixa mais uma. Cadê o... Dona Suzete, olha que linda. Estava escondida também. Vamos lá, sorriso, hein? Sorriso de milionário, gente, de planilha feita. Aê! Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Espero todo mundo semana que vem no curso de marketing. Vamos um monte de estratégia para ganhar dinheiro e vamos continuar junto. O que vocês precisarem, pode ligar, tá? À vontade, qualquer hora. Se quiser papear, a gente papeia também, não tem nada. Beijos, fiquem com Deus. Volte para casa, Dona Maria. A senhora está livre, como diz meu filho. Saber como ultrapassar